Pessoal, boa noite. Eu estou aqui nesse vídeo, mais um vídeo para vocês aí. E nesse vídeo, no vídeo de hoje, eu quero comentar a respeito aqui da palavra de Deus, a Bíblia, e em São João 14, que eu admiro muito, quando eu me converti há muitos anos atrás, e eu ouvi uma pregação sobre São João 14, versículo 1, que me chama a atenção até hoje. E que diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E disse ele: se não fosse assim, eu lhe teria dito: eis que eu vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez para vos levar para mim mesmo. Isso aí é uma promessa que Jesus fez quando esteve na terra, entendeu? É uma promessa que todo cristão tem. Eu não vou dizer cristão, igreja evangélica, ou seja ele cristão. Estou falando de cristão aqui, tá? Como eu disse que na casa de meu pai há muitas moradas, e eu sempre comento o seguinte: se tivesse, às vezes eu vejo vídeo na internet, da África, em muitos lugares, milhões e milhões e milhões de pessoas, né? E se todas essas pessoas se convertessem hoje, teria lugar para essas pessoas, mas é impossível, né? Então, essa promessa que Jesus fez não foi só para mim, só para a Igreja de Cristo, só para os crentes, vou dizer assim, para que você entenda melhor, tá? Mas para todo aquele que é crente, aquele que crê em Jesus, todo aquele que acredita em Jesus, ele é crente, porque ele crê em Jesus, certinho? Então nós temos aí, nessa passagem, e ele diz assim, ó: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o desejo de Jesus aqui, quando ele veio para morrer na cruz do Calvário, às vezes você fica assim preocupado, outra vez eu mesmo fico, tem hora que eu falo: puxa, quanta judiação de Jesus, quantos males fizeram com Jesus. Mas Jesus veio, sabe para quê? Ele veio para morrer. Ele não veio para criar família, ele não veio para ter vida igual nós temos hoje, né? Passear em shopping. Ele não veio para esse tipo de coisa, mas ele veio para que ele veio para morrer, para nos dar salvação e para que nós tivéssemos vida eterna lá na frente. Porque nós sabemos, todos nós um dia iremos sair desse mundo para outra dimensão. E qual é essa dimensão? É a glória, o lugar que ele foi preparar e que ele disse que já está preparado. Entendeu? Mas às vezes a pessoa fica com peninha de Jesus, mas se nós tivesse pena dele e ele tivesse entendido que Jesus não deveria morrer na cruz, coitado de mim, cuidado de você, aonde você estaria, aonde você iria morar no outro lado da vida. Mas agora você pode ter uma esperança de morar no céu com Jesus. Tem aquelas pessoas que crê e tem o que não crê, né? É impossível. Se a pessoa quer agradar a Deus, ele tem que crer. Se ele não crê, ele não pode crer nessa palavra que está aqui, na Bíblia Sagrada. Ele não pode crer nela, tá? Porque essa aqui é a palavra de Deus. A Bíblia aberta ou fechada, ela é a palavra de Deus, é o livro mais visto, mais lido no mundo inteiro. Na Ásia, na Espanha, no Japão, na China, qualquer lugar que você for. Esta é a palavra de Deus, não tem outra, tá? E a mesma palavra que está escrita aqui: se eu for e vos preparar para o lugar, eu virei outra vez, está escrito lá também.
mas na linguagem deles, mas é a mesma palavra. Então, a promessa que ele fez para todo aquele que cresce nele, né? Então, precisamos crer. Sem crer, como é que você vai acreditar que você vai morar no céu com Jesus um dia, né? No tempo que eu aceitei Jesus, há muitos anos atrás, né, eu não tinha esperança. Eu ficava pensando, se eu morrer, para onde eu irei? Hoje eu tenho essa convicção, e você também pode ter. Se você morrer hoje, você crê em Jesus, e crê nessa palavra, crê na Bíblia, você pode ter certeza que você vai morar na glória com Jesus, porque é promessa dele. Ele morreu na cruz para nos salvar, entendeu? Então, todo aquele que crê em Cristo tem esse direito de morar no céu. Agora, aquele que não crê, né, como é que ele vai morar no céu se ele não crê nessa palavra? E se nós entendêssemos, ou seja, se o mundo entendesse, como eu estava dizendo há momentos, que se Jesus morrer na cruz é uma judiação, realmente é. Você fazer uma tortura, ele foi torturado, ele foi cuspido, ele sofreu uma morte de cruz, a morte mais terrível, que nunca se ouve, depois disso, nunca mais se ouve esse tipo de coisa, tá? E se ele soubesse que ele era Jesus, que ele realmente era o Filho de Deus, e que ele não pudesse morrer na cruz, e tirasse ele, que adiantaria? O que eu estaria fazendo aqui? O que eu estaria fazendo na igreja? O que você estaria fazendo na igreja? Nas igrejas que tem no mundo inteiro, né? Então, não teria sentido. Às vezes eu penso isso. E tem uma parte aqui da palavra de Deus que fala 1 Coríntios, no capítulo 9, capítulo 2, versículo 9, coisa assim, se não me engano, tá? E que Deus não deixou que ele soubesse que ele era o próprio Deus. Porque senão eles não crucificariam Jesus. Então, eu gosto muito dessa palavra. Por quê? Porque realmente Deus incultou, Deus escureceu a mente dele, daquele povo que estava crucificando Jesus, porque se eles entendessem, igual eu entendo hoje, e que você possa entender que Jesus não deveria morrer na cruz, ele não teria morrido, teria salvo ele da cruz, eu não seria salvo, o mundo inteiro não seria salvo, e essa palavra se cumpriria, né? Não se turbe o vosso coração. Por quê? Não fique enganado, porque quando Jesus aproximou, quando Jesus apareceu lá em Israel e começou a andar e pregar a palavra, ele com seu ministério, a Bíblia diz que começou com 30 anos, né? Ele teve 3 anos de ministério. Se Jesus não tivesse morrido aí nesse caso, então, que adiantaria, tá? Mas Jesus morreu por mim, por você, e você pode estar certo disso, que você é salvo em Cristo Jesus. E você que não tem Jesus, aceite Jesus como Salvador da tua alma. Pelos acontecimentos que estão hoje na terra, Jesus mesmo prometeu. Os discípulos perguntaram para ele: Senhor, mostra-nos um sinal da tua vinda, sinal do fim dos tempos. Então, ele diz: quando houver guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, como nós temos visto, e a situação que está a terra no dia de hoje, você vê os sinais que estão acontecendo, são grandes sinais do céu, tá? E que nós aí estava aproximando, ele estava ensinando para os discípulos, estava aproximando a vinda de Cristo, a vinda dele, que vem buscar. Mas como Jesus vai vir? Ele já não veio? Ele vai vir vestido de glória, vai vir arrebatar um povo escolhido, não vou dizer igreja tal, só igreja tal, nada disso, nada disso. Ele vai vir, ele prometeu que vai vir buscar um povo escolhido, zeloso de boas obras. Ah, mas será que eu estou tendo boas obras, hein? Deixa eu pensar um pouco aqui. Eu preciso fazer mais coisa para Jesus. Eu preciso pregar mais a palavra de Deus. Eu preciso de beneficiar pessoas que às vezes estão sofrendo. Mesmo que você
ver o sofrimento. Eu, no meu caso, é assim. Eu vejo o sofrimento na África, em outros lugares do mundo, um sofrimento tão terrível, que eu fico assim, me dá uma tristeza, me dá uma amargura, sabe? De ver tanto sofrimento, tanta fome. E Jesus falou da fome, fome em vários lugares, né? Fome sobre a terra. Então, mesmo que eu não possa fazer nada por eles, que eu estou longe de lá, mas eu me compadeço com aquilo. E tem pessoas que eles que se viram, eu estou numa boa, estou bem, e para mim está tranquilo. Eu não penso dessa forma, sabe? Então nós temos que pensar bem. Se você vê alguém sofrendo e você pode salvar, ontem nós estamos vendo essa palavra, que se você vê alguém sofrendo e não faz alguma coisa, você já pecou, tá? Então, se você pode ajudar alguém e não ajuda, você já cometeu o pecado. Está escrito aqui, tá? Estava lendo ontem e não vou muito além, porque o vídeo é mais curto aqui, eu não quero que estenda muito, mas é para que você veja a necessidade de se pregar a palavra e de ajudar alguém que é necessitado para que você não peque. No que eu posso fazer, eu faço. Agora, aquilo que eu não posso fazer, o Senhor entende, que está longe, que está difícil para mim, não é verdade? Não é porque você às vezes fala, mas eu vou tirar do meu bolso para dar para ele, eu vou ficar sem. Não é assim, não é dessa forma. É o compadecimento que você tem no teu coração, tá? E se você pode estender a mão para aquela pessoa, estenda a mão, ajuda, abençoa ele, tá? Porque Jesus está vindo aí. Eu sempre digo, pessoal, Jesus está vindo aí, Jesus está a caminho, Jesus está vindo buscar a igreja dele, Jesus está vindo buscar um povo escolhido, zeloso de boas obras. Será que eu sou zeloso com a palavra de Deus? Será que eu sou zeloso na minha vida inteira? Será que eu sou cuidadoso? O que é ser zeloso? Cuidadoso, né? Fugir do mal. É tudo aquilo que venha prejudicar, né? A palavra de Deus, aquilo que você não deve participar, você está sendo zeloso. Seja zeloso, tá? De boas obras. É o povo escolhido. Será que você é escolhido? Será que eu sou escolhido? Ah, não, mas eu creio no momento que eu sou o escolhido do Senhor. Ele prometeu para mim que iria buscar, né? E aqui está escrito aqui no versículo 4, mesmo vós sabeis para onde vou. Ele era o próprio Deus, ele estava indo, né? Ele, depois da morte dele, ele ressuscitou e ele ia de volta à direita do Pai. E ele é um advogado. Se porventura vocês pecar, lembre que você tem um advogado que está sentado à direita do Pai, que é fiel e justo para perdoar você de todo o pecado. Ah, não, mas esse pecado aqui é maior do que aquele lá. Como ele faz? De todo o pecado, entendeu? É todo o pecado, seja um, seja outro, seja um... Não vou nem dizer o que é aqui a quantidade aqui, porque não existe. Pecado é pecado, não tem pecadinho nem pecadão, né? E para onde vou? E conhecereis o caminho, disse-lhe Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber? Como podemos saber o caminho? Aí disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui no versículo 6, 14, 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só, caminho, verdade e vida. E disse ele, ninguém vem. Porque ele poderia falar, ninguém vai. Não, ninguém vem. Porque ele era o próprio Deus, ele que criou os céus e a terra, ele estaria por lugar de onde ele veio, que não era necessário ele vir sofrer por minha causa, da forma que sofreu, da forma que você tem visto, você entendeu? O sofrimento de Jesus foi tão grande, sofrer por minha causa, será que valeu a pena para mim? Para mim valeu a pena, mas eu fico assim pensando que amor tão grande é esse? Que amor de Deus tão grande de enviar o teu próprio filho. Será que eu enviaria meu filho para morrer por alguém? Eu acho que não. Naquele momento é tão difícil, mas sendo ele criador dos céus e da terra, criador de todas as coisas, de todos os animais da terra, de todas as aves do céu,
e de todos os peixes que existem no mar, e criar o sol. Olha que coisa linda, você sai, vê aquele sol brilhante e saber que há um Deus acima de tudo que colocou aquela luz tão brilhante, que dá aquele sol tão lindo para você, para te fazer bem, para a plantação. Depois ele manda a chuva. Olha, a chuva é como um chuveiro que pega no Brasil inteiro aqui, em toda parte do mundo, né? Você está aqui, vê as águas caindo, aí a planta começa a brotar, começa a nascer, as flores começam a florescer, porque tem água. Ele pensou em tudo, ele pensou em cada detalhe da nossa vida, por amor a mim. E além de tudo isso, pega e envia o teu filho. Vai lá, filho, você tem coragem de morrer por eles? E ele disse, eu tenho, pai, eu vou. Né? Aí, e se vós me conhecesseis, a mim, também conhecerias a meu pai. Então ele está dizendo que ele está afirmando aqui que ele era o próprio Deus, e já tendes agora conhecido, tá? E o tendes visto, quer dizer, nós já vimos o Pai através de Jesus. E outra coisa aqui, ó, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou tanto tempo convosco que ainda não tendes me conhecido? Como assim? Né? Foi até uma pergunta interessante. Ele achou que poderia ver Deus. Fora de Jesus, Deus viesse e ele pudesse ver quem é Deus. Quem pode ver Deus? Moisés, um dia, a Bíblia nos informa que Moisés, Deus falava com Moisés cara a cara. Deus tinha uma intimidade com Moisés muito grande. Moisés tinha vontade de ver Deus e disse para Deus, eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero ver. Mas ele falou para Moisés, entra nessa rocha, vira de frente para o fundo da rocha, eu vou passar de relance por trás de você. Só a presença dele, a presença de Deus. A Bíblia diz que Moisés ficou desmaiado, não resistiu. Então, Jesus aqui afirma através dele, e quem conhece a mim, conhece o Pai. Estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido, né? E disse-lhe Filipe, então, Senhor, mostra-nos o Pai. E o que é o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou tanto tempo convosco que não me tendes conhecido? Filipe, né? Respondendo para ele, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, ele era o próprio Deus, ele era o próprio Criador, que se fez homem, morreu, está no nosso meio, tá? E ele ressuscitou depois de terceiro dia, ele ressuscitou e está no nosso meio. E aqui eu estou trazendo essa palavra e digo para você que eu todas as noites, eu e minha esposa, e quem tiver comigo, meus netos às vezes estão aqui, nós lemos uma palavra e fazemos uma oração. Aí eu sempre digo, ele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então Jesus se faz presente aqui nesse lugar. Aqui é um lugar que nós estudamos a palavra de Deus, aqui é um lugar que nós servimos a Deus, certinho, gente? Então, eu quero aqui te agradecer por essa paciência de me ouvir, tá? E eu termino aqui as minhas palavras dizendo que o último... Acabou aí? Então, terminando aqui, dizendo para você que fique atento à palavra de Deus. Se você não tem, né, ido na casa do Senhor, não tem ido na igreja, procura ir à casa do Senhor. Não fique em casa. Não fique em casa perdendo tempo com outras coisas. Jesus está voltando. Ele está vindo aí, pelos acontecimentos que eu disse agora há pouco. Ele está vindo e vai buscar um povo escolhido, zeloso de boas obras. E que esse povo, e que você faça parte dele também. Tá bom assim? Que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. E se você gostar desse vídeo, né, bota aquele likezinho para nós, faça um comentário aí com seus amigos, tá? E nós vamos fazer mais vídeos como esse para você. Deus abençoe. Fica com Deus.